Ex-presidiário perdeu a loteria para ajudar a esposa de um bilionário, e então um helicóptero pousou no quintal dela. Você está desperdiçando sua liberdade condicional fazendo serviço de coleta de lixo? Marcos zombou, bloqueando o caminho de Sarah Shane no posto de gasolina. Uma vez lixo, sempre lixo. Sarah, de 34 anos, com a camiseta branca já encharcada de suor por limpar canteiros centrais de rodovias, mantinha o olhar baixo. Havia saído da penitenciária feminina de Riverside 3 meses antes, após cumprir 6 anos por uma condenação por fraude que não cometeu. Seu ex-sócio incriminou, saiu impune com $2 milhões e a deixou com uma ficha criminal tão extensa que fazia as candidaturas para o McDonald's parecerem com as de Harvard. Ela precisava desse emprego. $11,50 por hora para recolher lixo nas ruas. Era tudo que o agente de emprego da casa de recuperação conseguia encontrar para alguém com a inscrição fraude. Crime grave estampado em todas as suas fichas criminais. Marco se aproximou, o perfume forte e sufocante. Minha empresa está contratando funcionários para o armazém. $18 por hora. Tudo o que você precisa fazer é... A mão dele deslizou em direção à cintura dela. Sarah deu um passo para trás bruscamente. Estou bem. O sorriso dele se tornou frio. Você acha que tem opções? Você é uma ex-presidiária. Ninguém te quer. Ela se afastou, com o maxilar cerrado, recusando-se a dar a ele a satisfação de ver suas lágrimas. Seu celular vibrou. Mensagem da mãe. Como está o trabalho, querida? O custo dos remédios da vovó aumentou de novo. $340 este mês. Sinto muito. Sarah checou sua conta bancária. $127,38. O pagamento seria na sexta-feira, dali a 4 dias. Ela receberia $186 depois dos impostos. Não era o suficiente. Outra notificação brilhava. Prêmio da Mega Millions, $847 milhões. Sorteio hoje às 23h. Bilhete de loteria amassado em seu armário na casa de recuperação de repente pareceu significativo. Ela o comprará ontem com seus últimos $2. Um momento estúpido de esperança. Conferiu os números online durante o almoço. 5 números batiam. Só faltava a Mega Ball. Se o sexto número fosse sorteado, ela teria $15 milhões depois dos impostos. Suficiente para pagar os remédios da vovó para o resto da vida. Suficiente para provar que Marcos estava errado. O suficiente para deixar de ser a ex-presidiária Sarah e voltar a ser humana. O sorteio seria às 23 horas. Ela precisava chegar em casa às 22h45 para assistir. Seu turno terminava às 22h30. Ela conseguiria. Então ela viu a mulher. Desabada contra o guarda-corpo da rodovia 9, quilômetro 47. Casaco caro cor de camelo, escuro de sangue. Bolsa de grife espalhada pelo asfalto. Mercedes com pisca-alerta ligado a uns 90 metros à frente. Porta do motorista aberta. O caminhão do supervisor de Sarah passou sem diminuir a velocidade. O trânsito fluía. 60 km por hora. Ninguém parou. A mão da mulher se moveu fracamente. Seus lábios formaram uma palavra que Sarah não conseguiu ouvir. Sarah checou o celular. 22h14. Se ela parasse, ligasse para o 190, esperasse os paramédicos, prestasse depoimento, ela perderia o sorteio. Perderia a chance de saber se aquele bilhete valia $15 milhões ou $2. Os olhos da mulher encontraram os dela. Aterrorizada. Implorando. Sarah pensou na mensagem da mãe. Nos remédios da avó. Nos 6 anos numa cela por um crime que não cometeu, enquanto os culpados andavam livres. E Marcos dizendo que ninguém a queria. Ela largou o saco de lixo e correu. Senhora? A senhora consegue me ouvir? Sarah ajoelhou-se, já avaliando a situação com as mãos. Pele pálida, respiração rápida e superficial, pupilas desiguais. Ferimento na cabeça sangrando muito. Possível fratura no crânio. Ela discou 911. Mulher inconsciente, rodovia 9, sentido norte, quilômetro 47, traumatismo craniano grave, pupilas desiguais, possível hemorragia cerebral. Sou Sarah Shane, vou ficar com ela. A voz da atendente falhou. A ambulância está a 12 minutos de distância. Não a mova. Monitore os sinais vitais. Sarah pressionou o pano de limpeza contra o ferimento. O sangue o encharcou imediatamente. A respiração da mulher ficou ofegante. Fique comigo, sussurrou Sarah. Qual é o seu nome? C. Catherine. A voz da mulher era quase inaudível. Meu filho,
Casamento, amanhã, você vai conseguir. Eu prometo. Os faróis de um carro se aproximaram e diminuíram a velocidade. Sarah acenou freneticamente. Por favor, liguem para o 911. O carro acelerou e foi embora. Seu celular marcava 22h31. A ambulância chegou às 22h43. Paramédico Rodrigues ajoelhou-se ao lado delas. Você salvou a vida dela. Mais 5 minutos e estaríamos chamando o legista. Hematoma subdural. Você estancou o sangramento e a manteve consciente. Qual é a sua formação médica? Nenhuma. Eu só não conseguia deixá-la. Catherine foi colocada na ambulância. Assim que as portas se fecharam, ela segurou a mão de Sarah fracamente. Obrigada. Sarah ficou sozinha na rodovia. Sangue secando em suas mãos. Celular marcando 22h52. Ela nunca chegaria em casa a tempo. O sorteio da loteria aconteceu sem ela. Ela não sabia se tinha ganhado ou perdido 15 milhões de dólares. Não sabia se sua Mega Ball tinha sido sorteada. Não sabia se salvar a vida de Catherine lhe custará a única chance que teria de escapar da pobreza. Seu supervisor apareceu 15 minutos depois. Shane, por que você não estava no posto de controle? Ela explicou tudo enquanto lavava o sangue das mãos trêmulas. Ele a olhou como se ela fosse estúpida. Aquela mulher provavelmente é rica. Tem seguro. Não precisava de você. Agora você está atrasada no seu registro de turno. Vou te dar uma advertência. Sarah assentiu, atordoada. Advertências significavam violações. Violações significavam revisões da Comissão de Liberdade Condicional. Revisões significavam possivelmente voltar para a prisão. Ela pegou o ônibus para a casa de recuperação e chegou às 23h47. Tirou o bilhete de loteria amassado do bolso com as mãos trêmulas. Respirou fundo. Abriu o site da Mega Millions. Seus 5 números a encaravam. Depois, o sexto. Mega Ball. 7. Seu bilhete. 9. Ela tinha perdido. Se tivesse deixado Catherine naquela estrada, teria chegado em casa a tempo de comprar outro bilhete. Ou jogado com números diferentes. Ou feito qualquer coisa, menos o que fez. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Mensagem. Senhora Shane, aqui é a assistente de Catherine Morrison. A senhora Morrison quer lhe agradecer. Ela viu as notícias sobre seu passado. Ela sabe o que lhe custou esta noite. Um helicóptero chegará ao seu local amanhã, às 9h. Por favor, esteja preparada. Sarah olhou fixamente para a mensagem, depois para seu saldo bancário de $127,38, e em seguida, para o bilhete de loteria que não valia nada. Ela havia perdido 15 milhões de dólares para salvar uma desconhecida. Amanhã, ela descobriria se a bondade valia mais do que tudo que havia perdido, ou se Marcos estava certo, que ex-presidiários como ela não tinham segundas chances, apenas erros caros. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal, porque o que acontece a seguir restaurará sua fé na humanidade. O helicóptero nunca chegou. Sarah esperou no pátio da casa de recuperação das 8h47 até o meio-dia. Outras residentes cochichavam, apontavam. Ela acha que um bilionário está vindo buscá-la. Delirante. É isso que a prisão faz com as pessoas. Às 12h30, Sarah aceitou a verdade. A assistente de Catherine Morrison havia enviado aquela mensagem para se sentir melhor. Pessoas ricas faziam isso. Prometiam um mundo e depois esqueciam que você existia assim que as câmeras paravam de gravar. Ela se apresentou a sua agente de condicional às 14h. Linda Martinez, de 52 anos, olhou para ela por cima dos óculos de leitura com cansaço de quem já viu 1000 Sarahs passarem por aquela porta. Seu supervisor registrou um boletim de ocorrência. Você saiu da sua área designada sem autorização. Eu expliquei. Havia uma mulher morrendo na rodovia. Liguei para o 911 e fiquei até os paramédicos chegarem. Você violou os termos da sua liberdade condicional. A caneta de Linda rabiscou os formulários. Você tem sorte de ele não estar pressionando pela revogação. Estou emitindo uma advertência formal. Mais uma violação e você volta para Riverside. As mãos de Sarah se fecharam em punhos. Eu salvei a vida de alguém. Você violou as condições da sua liberdade condicional. Linda olhou para cima, com uma expressão entre pena e irritação. Sarah, preciso que você entenda uma coisa. O mundo não recompensa ex-presidiários por serem heróis. Ele os pune por quebrar regras. Quaisquer regras. Mesmo as que não fazem sentido.
Ela deslizou a advertência pela mesa. Assine. Sara assinou. Sua terceira advertência em 3 meses. A primeira foi por chegar 10 minutos atrasada para um teste de drogas porque o ônibus quebrou. A segunda era por não declarar transações financeiras. Ela havia emprestado $40 para a mãe comprar mantimento sem preencher a documentação. Mais um erro e ela passaria os próximos 4 anos cumprindo o restante da pena. Voltando para a casa de recuperação, Sara passou pelo posto de gasolina. Marcos estava encostado em sua caminhonete, conversando com 2 outros homens. Quando a viu, seu sorriso se alargou, predatório. Ei, Shane. Ouvi dizer que você fez o papel de enfermeira na estrada. Ele se aproximou, bloqueando seu caminho novamente. Aquela rica te deu uma recompensa? Um cheque de $1 milhão. Deixe-me passar. Ela não deu, né? Sua risada era cruel. Você jogou a noite inteira fora, provavelmente perdeu dinheiro, e não ganhou nada. Que hilário! Um dos homens que estava com ele se pronunciou. Marcos, deixe-a em paz. Cuide da sua vida, tome. Marcos se aproximou de Sara, baixando a voz. É isso que eu venho tentando te dizer. Pessoas como nós, não temos finais felizes. Aceitamos o que vier. Aquela vaga no armazém ainda está aberta. $18 por hora. Mas a oferta expira na sexta-feira. A mão dele tentou alcançar o braço dela. Sara recuou bruscamente. Não me toque. Ou o quê? Os olhos dele brilharam. Você vai ligar para o seu agente de condicional? Eu só vou dizer que você está me assediando. Em quem você acha que ela vai acreditar? Um empresário ou um ex-presidiário? Tommy deu um passo à frente. Marcos, sério. Pare. Marcos se virou, com uma expressão sombria. Você está defendendo ela? Sabe o que ela fez? Roubou dinheiro de idosos. Arruinou vidas. Ela é um lixo. Eu não roubei nada, disse Sara baixinho. Meu parceiro me incriminou. É o que todos dizem. Marcos olhou para Tommy e para o outro homem. Viu? Nem sequer consegue assumir os próprios erros. É por isso que pessoas como ela nunca mudam. Sara se afastou antes que suas mãos começassem a tremer. Antes que ela dissesse algo que a levasse de volta para a cela. Naquela noite, ela se deitou no colchão fino do quarto que dividia com outras pessoas, encarando o bilhete de loteria amassado. Sua colega de quarto, Jéssica, de 41 anos, estava sentada na cama em frente, pintando as unhas. Você realmente salvou a vida de uma mulher rica? Sim. E ela simplesmente te ignorou. Sara assentiu. Jéssica soprou as unhas. Nossa, que brutal. Quanto você teria ganhado? Se estivesse em casa para o sorteio. Eu não ganhei. Números errados. Mas você não sabia disso quando parou. Sara se virou para olhá-la. Qual é o seu ponto? Meu ponto é que você apostou 15 milhões em uma estranha. Jéssica balançou a cabeça negativamente. Estou aqui há 2 anos. Nunca vi ninguém fazer algo tão estúpido. Ela fez uma pausa. Ou desse tipo. Não sei bem qual dos dois. O celular de Sara vibrou. Mensagem da mãe. Filha, estou tão orgulhosa de você. Vi você no noticiário. Você é uma heroína. Ela tinha aparecido no noticiário local. Ex-presidiária salva vítima de acidente. Os comentários eram previsíveis. Continua sendo uma criminosa. Provavelmente armado para ganhar publicidade. Uma vez ladra, sempre ladra. 3 dias se passaram. Sara trabalhou em seus turnos, evitou Marcos, contou as horas até o pagamento de sexta-feira. $186. Ela enviou $150 para a mãe para o remédio da avó. Ficou com $36 para si mesma. Na manhã de quinta-feira, seu supervisor a chamou em sua sala. Shane, vamos te demitir. As palavras a atingiram como um soco. O quê? Por quê? Cortes no orçamento. Quem é contratado por último, é o primeiro a ser demitido. Entendeu? Isso é por causa do incidente na rodovia. Isso é por causa dos cortes no orçamento. Ele não a encarou. Você tem até o final do dia para esvaziar seu armário. Sara saiu sabendo exatamente o que tinha acontecido. Alguém tinha feito uma ligação.
Alguém tinha decidido que uma ex-presidiária que quebrou o protocolo, mesmo para salvar uma vida, era um risco. Ela tinha $36 na conta bancária. O aluguel na casa de recuperação era de $400 por mês, com vencimento em 5 dias. Sem emprego, ela seria despejada. Sem endereço, violaria a condicional. Sem cumprir a condicional, voltaria para a prisão. O sistema finalmente havia alcançado sua bondade. Naquela noite, sentada no pátio com seus poucos pertences em uma sacola plástica, Sarah observou o céu escurecer. Jéssica sentou-se ao lado dela. O que você vai fazer? Eu não sei. Um som as interrompeu. Distante a princípio, depois ficando mais alto. Rítmico. Mecânico. Outros moradores saíram, olhando para cima. O helicóptero desceu, preto e elegante com letras douradas. Fundação Morrison. Pousou no estacionamento. O vento das hélices espalhando lixo e sacudindo a cerca. A porta se abriu. Catherine Morrison saiu, a bandagem ainda visível em sua cabeça, o casaco de grife impecável. Atrás dela, um homem de terno carregava uma pasta. Ela caminhou direto em direção a Sarah. Seus saltos clicando no concreto rachado. Todos os olhares na casa de recuperação observaram enquanto essa bilionária parava em frente à ex-presidiária com uma sacola plástica contendo seus pertences. Os olhos de Catherine se encheram de algo feroz. Desculpe o atraso. Minha recuperação levou mais tempo do que o esperado. Mas eu nunca me esqueci do que você sacrificou. Ela gesticulou para o homem ao seu lado. Este é David Sullivan, meu advogado. Precisamos conversar. Agora. Eles estavam sentados na sala comum da casa de recuperação. Sarah, Catherine e Sullivan. Todos os residentes fingiam não olhar, enquanto encaravam abertamente. Jéssica se posicionou perto da máquina de refrigerantes, com o celular gravando. Sullivan abriu sua pasta. A senhora Morrison sofreu um hematoma subdural. Sem intervenção imediata, a taxa de sobrevivência é inferior a 10%. Você não apenas a ajudou, senhora Shane. Você evitou um desfecho fatal. Catherine se inclinou para a frente. Eu investiguei você depois que me recuperei. Não apenas o incidente na rodovia, tudo. Sua condenação, seu parceiro que desapareceu com o dinheiro, as contas médicas da sua mãe. Eu sei o que aquela noite lhe custou. A garganta de Sarah se fechou. Você não me deve nada. Você tem razão. Eu não devo. Os olhos de Catherine eram de aço. Mas quando liguei para o seu supervisor pedindo que ele acomodasse sua mudança de turno por causa do incidente, ele me disse que você era pouco confiável. Quando liguei para sua agente de condicional sugerindo clemência, ela disse que você tinha um histórico de violações. Então, esta manhã, descobri que você foi demitida. As palavras pairaram entre elas. Sullivan tirou documentos. Revisamos seu processo. Seu sócio, Richard Shane, seu ex-marido, transferiu $2,1 milhões das contas de clientes idosos. Você relatou a fraude ao seu supervisor, que por acaso era colega de quarto de Richard na faculdade. 3 dias depois, agentes federais prenderam você, não ele. As mãos de Sarah se fecharam em punhos. Richard testemunhou que eu manipulei. O júri acreditou nele. Cumpri 6 anos de prisão. Richard está morando na Costa Rica com outro nome, disse Catherine secamente. Comprou uma casa à vista 2 meses depois da sua condenação. Nós o encontramos em 4 dias. A sala pareceu se inclinar. O quê? Sullivan deslizou fotografias sobre a mesa. Richard, bronzeado e sorrindo, em um iate. Richard em um restaurante caro. Richard com uma mulher usando joias que Sarah reconheceu, peças compradas com dinheiro roubado. As autoridades da Costa Rica não extraditam por crimes financeiros inferiores a $5 milhões, explicou Sullivan. Ele sabia disso. Ele manipulou o sistema perfeitamente, usou seu casamento, seu acesso e sua assinatura para roubar, e depois convenceu os promotores de que você era a mentora do crime. Uma clássica manobra de desvio. Sarah encarou as fotos, 6 anos de raiva se cristalizando em algo frio e concentrado. Por que você está me contando isso? A expressão de Catherine suavizou. Porque estou lhe oferecendo uma escolha. Você pode ir embora. Eu lhe darei $50 mil por salvar minha vida. Ajudarei você a recomeçar em um novo lugar e você nunca mais precisará pensar em Richard ou neste sistema. Era o que eu esperava que você dissesse. Marcos balançou a cabeça tristemente. Comportamento criminoso clássico. Negar tudo,
se fazer de vítima. Sullivan se levantou. Presidente Reis, sou David Sullivan, representando a senhora Shen. Gostaríamos de apresentar provas. Isto não é um julgamento, advogado. Trata-se de uma revisão administrativa. Então, permita-me contextualizar a sua decisão administrativa. Sullivan abriu sua primeira pasta. Imagens de segurança de um posto de gasolina, de 3 datas diferentes, mostrando o Sr. Wilson se aproximando da senhora Shen, e não o contrário. Ele projetou os vídeos na parede, nítidos como cristal. Marcos bloqueando o caminho de Sarah. Marcos tentando alcançá-la. Marcos a encurralando. Sorriso confiante de Marcos vacilou. Ela deve ter. Eu só estava sendo amigável. Sullivan abriu a segunda pasta. Registros telefônicos mostrando que as 2 testemunhas do Sr. Wilson ligaram para ele 17 vezes no dia anterior ao depoimento. Mensagens de texto instruindo-as sobre o que dizer. Ele exibiu as mensagens na tela. Diga a elas que ela me ameaçou. Diga que ela me seguiu até o depósito. Mantenha a história simples. As testemunhas se remexeram desconfortavelmente. Uma delas se levantou. Preciso ir embora, sente-se, Tommy. A voz de Marcos ficou fria. Tommy permaneceu de pé. Não. Chega de mentir para vocês. Ele olhou para o quadro. Marcos nos mandou dizer essas coisas. Sarah nunca ameaçou ninguém. Marcos vende eletrônicos roubados em seu depósito e recruta pessoas em liberdade condicional porque temos muito medo de denunciá-lo. O rosto de Marcos ficou roxo. Você está demitido. Eu me demiti há 3 dias. Tommy pegou o próprio celular. E entreguei tudo ao FBI. Reis ergueu a mão. Sr. Sullivan, isso é altamente irregular, assim como condenar inocentes. Catherine se levantou, sua voz cortando a sala como gelo. Presidente Reis, meu nome é Catherine Morrison. Sarah Shen salvou minha vida há 4 semanas. Enquanto o senhor decidia se revogaria a liberdade condicional dela por ter impedido uma campanha de assédio, eu decidia se exporia como este sistema protege pessoas como Marcos Wilson e Richard Shen. Ela acenou com a cabeça para Sullivan, que abriu a terceira pasta. Richard Shen, ex-marido e sócio de Sarah, desviou 2,1 milhões de dólares e a incriminou. Ele está morando na Costa Rica há 6 anos. Os promotores federais estão entrando com pedidos de extradição hoje. O supervisor que testemunhou contra Sarah, ele está sendo investigado por conspiração para cometer fraude. O juiz que a sentenciou, atualmente está sendo analisado pelo Conselho de Ética Estadual por aceitar doações de campanha da equipe jurídica de Richard. Fotos, documentos, extratos bancários, tudo que Sullivan havia compilado ao longo de 3 semanas, cobria a tela de projeção. Reis olhou fixamente para as evidências, com o rosto pálido. Senhora Morrison, isso não muda as acusações atuais. As acusações atuais são de retaliação porque Sarah cooperou com os investigadores federais que investigavam a operação do Sr. Wilson. Ele mirou em uma mulher em liberdade condicional porque sabia que você acreditaria nele em vez dela. Porque o sistema sempre acredita na pessoa sem antecedentes criminais em vez da pessoa com antecedentes, mesmo quando as evidências apontam para o contrário. A voz de Catherine baixou, tornou-se algo perigoso. Então, eis o que acontece a seguir. Vocês arquivam essas acusações fabricadas. Vocês investigam porque a supervisora de uma pessoa em liberdade condicional a demitiu por salvar minha vida. Vocês examinam porque Marcos Wilson teve carta branca para explorar pessoas vulneráveis durante anos. Ou a Fundação Morrison realiza uma coletiva de imprensa esta tarde detalhando como este Estado protege criminosos que usam ternos e destrói heróis que cometeram erros. Silêncio. Silêncio absoluto. Reis olhou para Linda. Agente de liberdade condicional Martinez, sua recomendação? Linda havia permanecido em silêncio o tempo todo. Agora, ela se levantou, com uma expressão feroz que Sarah nunca tinha visto antes. Recomendo o arquivamento de todas as acusações contra a senhora Shen. Também recomendo que iniciemos uma investigação sobre o Sr. Wilson e revisemos como supervisionamos os indivíduos em liberdade condicional empregados por sua empresa. Se estivermos mais preocupados com o processo do que com a justiça, falhamos em todo o nosso propósito. Reis se virou para os outros membros do conselho. Conversa silenciosa. Então, moção para arquivar as acusações contra Sarah Shen e encerrar este assunto. Todos a favor? 5 mãos se levantaram. 2 se abstiveram,
incluindo o membro que havia aceitado doações da Associação Comercial de Marcos. Senhora Shen, a senhora está inocentada. Senhor Wilson, o senhor ouvirá nossos investigadores. Esta audiência está encerrada. Marcos se levantou, o rosto contorcido de raiva. Isso é um absurdo. Ela tem um amigo rico comprando sua liberdade, Senhor Wilson. Saia. Agora. A voz de Reis era firme. Antes que eu o mande embora. Marcos saiu furioso, com sua testemunha restante correndo atrás dele. Tommy caminhou até Sarah. Sinto muito por não ter falado antes. Você falou quando importava. Obrigada. Do lado de fora do prédio, Sarah estava nos degraus, com as pernas tremendo. Catherine colocou a mão em seu ombro. Isso é metade da batalha. Agora vamos limpar seu nome completamente. 2 semanas depois, Sullivan entrou com um pedido de anulação da condenação com base em novas evidências. O promotor que havia condenado Sarah, agora juiz, se declarou impedido. Um novo juiz revisou as evidências em uma tarde. A condenação está anulada. Senhora Shen, a senhora está formalmente exonerada. Todos os registros serão apagados. 6 anos apagados com uma batida de martelo. Mas o peso não saiu de suas costas. Ainda não. O verdadeiro momento chegou 3 dias depois, quando Sarah entrou na delegacia de polícia da Costa Rica para onde Richard havia sido extraditado. Ele estava sentado em uma sala de interrogatório. O bronzeado caro havia desaparecido. O sorriso de galã sumiu. Ela não disse nada. Apenas observou através de um vidro unidirecional enquanto os agentes federais o interrogavam. Observou mentir, desconversar, até finalmente ceder. Me desculpe, disse ele para ninguém em particular. Eu estava com medo. Achei que seria pego. Sarah sempre foi tão boa nessas coisas. Imaginei que ela lidaria com isso melhor do que eu. Ou você me deixa ajudá-la a lutar. Expor Richard, limpar seu nome, desmantelar a rede que o protegeu e destruiu você. Catherine fez uma pausa. Não vai ser fácil. Ele tem contatos. O promotor que a condenou agora é juiz estadual. Seu antigo supervisor faz parte de 3 conselhos de administração de empresas. Eles vão te perseguir com tudo. Sullivan acrescentou. Vão te chamar de vingativa. Vão alegar que você está manipulando a senhora Morrison. Vão desenterrar todos os seus erros desde que foi solta. Vai ficar feio. Sarah pensou no desprezo de Marcos. Na renúncia de Linda. Na covardia do seu supervisor. Nos 6 anos em uma cela por crimes que não cometeu enquanto Richard navegava pelo Caribe. O que você precisa de mim? Catherine sorriu, não um sorriso caloroso, mas algo mais feroz. Sua história. Seu depoimento. E sua permissão para fazer muito barulho. Nas 3 semanas seguintes, Sarah aprendeu como a fúria de um bilionário se manifestava quando transformada em arma. A equipe de Sullivan trabalhava 18 horas por dia. Eles reuniram provas, transferências bancárias que Richard fez horas depois da prisão de Sarah, e-mails entre Richard e o supervisor que coordenava os depoimentos, registros de voos mostrando que Richard deixou o país um dia antes da sentença de Sarah. Catherine pediu favores. Um ex-agente do FBI que fazia parte do conselho de sua fundação concordou em revisar o caso. Um contador forense encontrou discrepâncias na cronologia financeira da promotoria. Um jornalista investigativo do Washington Post começou a fazer perguntas incomodas. Mas o outro lado reagiu com ferocidade. Marcos apareceu na casa de recuperação 3 vezes, cada visita mais ameaçadora. Você acha que é especial agora? Tem um amigo rico? Você continua sendo um lixo, Shen. Sempre será. Na segunda vez, ele trouxe 2 amigos. Ouvi dizer que você está conversando com advogados. Fazendo acusações. Cuidado. Os condenados em liberdade condicional que causam problemas têm um jeito de violar as condições. Tommy, o homem que havia defendido Sarah antes, a chamou de lado depois que Marco saiu. Ele está falando sério. Ele conhece pessoas no escritório de liberdade condicional. Ele pode tornar sua vida um inferno. Ele já é. Então seja esperta. O negócio de armazém do Marcos não é legítimo. Eu sei porque trabalho lá. Ele está movimentando eletrônicos roubados. Se você está procurando munição, posso conseguir provas. Sarah o encarou. Por que você me ajudaria? O maxilar de Tommy se contraiu. Porque eu tenho uma filha.
E se ela precisar de ajuda, eu gostaria que alguém a ajudasse. 2 dias depois, Tom entregou pendrives contendo imagens de vigilância do armazém, manifestos de remessa e registros financeiros. Marcos não estava apenas oferecendo um emprego a Sarah, ele estava recrutando ex-presidiários para roubo organizado. Sabendo que eles estariam com muito medo de denunciá-lo, Sullivan levou as provas ao Ministério Público. No final da semana, Marcos estava sob investigação federal, mas a retaliação se intensificou. Linda chamou Sarah para uma reunião de emergência. Alguém fez uma denúncia. Diz que você está assediando essa pessoa, fazendo acusações falsas. Quem? A expressão de Linda era cuidadosamente neutra. Marcus Wilson. Ele diz que você o estava seguindo, ameaçando e tentando extorquir dinheiro. O sangue de Sarah gelou. Isso é mentira. Há testemunhas. 2 homens que trabalham para ele confirmaram a história. Linda deslizou papéis sobre a mesa. Não tenho escolha. Estou recomendando a revogação da liberdade condicional. A comissão se reúne na próxima semana. Sarah saiu daquele escritório sabendo que havia sido encurralada. Marcos havia jogado exatamente a carta que ela temia, sua palavra contra a de um empresário, com sua condenação por crime grave como prova de seu caráter. Naquela noite, Catherine encontrou Sarah sentada na calçada em frente à casa de recuperação, com a cabeça entre as mãos. Eles estão me mandando de volta. Catherine sentou-se ao lado dela, o casaco de grife arrastando no concreto sujo. Marcos realmente fez o que está acusando você de ter feito? Não. Então temos uma semana para provar. Sullivan fez mágica. Imagens de segurança do posto de gasolina mostrando Marcos se aproximando de Sarah, e não o contrário. Mensagens de texto fornecidas por Tommy provando que Marcos sabia da investigação. Registros telefônicos mostrando que as testemunhas ligaram para Marcos 17 vezes no dia anterior a registrar as queixas. Um treinamento. A audiência da Comissão de Liberdade Condicional estava marcada para terça-feira, às 9h. Na noite de segunda-feira, Catherine entregou uma pasta para Sarah. Amanhã, eles vão tentar te pintar como vingativa e manipuladora. Vão dizer que você está me usando por dinheiro e vingança. Vão te fazer parecer exatamente como Richard alegou que você era 6 anos atrás. Sarah abriu a pasta. Dentro havia cartas, dezenas delas, do filho de Catherine, cujo casamento ela conseguiu ir porque Sarah desistiu. Dos paramédicos que a atenderam. De ex-companheiras de cela para quem Sarah dava aulas particulares em Riverside. De sua mãe. De Jéssica. Você não é o que eles dizem que você é, disse Catherine baixinho. E amanhã, vamos garantir que todos saibam disso. A sala de audiências da Comissão de Liberdade Condicional estava lotada. Linda sentou-se à mesa da frente, com uma expressão cuidadosamente neutra. Marcos e suas 2 testemunhas ocupavam a última fila, com sorrisos confiantes estampados no rosto. Sarah entrou com Catherine ao seu lado. Sullivan carregava 3 pastas. O presidente do conselho, Robert Reis, ajustou os óculos. Estamos aqui para analisar as supostas violações cometidas pela pessoa em liberdade condicional, Sarah Shen. O Sr. Wilson apresentou queixas de assédio com depoimentos que corroboram a acusação. Marcos se levantou, representando seu papel perfeitamente. Presidente Reis, sou apenas um empresário tentando ajudar as pessoas. A senhora Shen tem me seguido, feito ameaças e tentado extorquir dinheiro. Meus funcionários presenciaram isso. Estou com medo pela minha segurança. Reis se virou para Sarah. Senhora Shen, essas são acusações sérias. Assédio e extorsão violam as condições da sua liberdade condicional. Qual é a sua resposta? As mãos de Sarah tremeram. São mentiras. 6 anos da vida dela porque ele estava com medo. Catherine estava ao lado dela. Diga a palavra e vamos prosseguir com as acusações máximas. Sarah balançou a cabeça. Que ele apodreça. Tenho coisas melhores para fazer. 18 meses depois, Sarah estava diante de 200 ex-presidiários na cúpula da segunda chance da Fundação Morrison. Chega de casa de recuperação. Chega de agente de condicional. Chega de olhar por cima do ombro. Ela vestia um blazer azul simples, escolha sua, não algo que Catherine tivesse comprado para ela. A diferença importava. Quando parei naquela rodovia, pensei que estava perdendo tudo, começou ela, com a voz firme. Acontece que eu estava encontrando. O Centro de Recursos de Reintegração da Fundação Morrison agora operava em 12 estados,
oferecendo treinamento profissional, apoio jurídico e assistência habitacional para pessoas em liberdade condicional. Sarah administrava a filial de Connecticut. Sua primeira contratação foi Jéssica, sua ex-colega de quarto na casa de recuperação. A segunda foi Tommy, que arriscou tudo para contar a verdade. Marcus Wilson estava cumprindo 7 anos por roubo organizado e obstrução da justiça. Seu depósito havia sido fechado, seu negócio exposto. A investigação federal revelou que ele havia explorado 47 pessoas em liberdade condicional ao longo de 5 anos, pessoas com muito medo de falar porque temiam voltar para a prisão. Richard Shen foi condenado a 12 anos por fraude e conspiração. Afinal, a Costa Rica o extraditou. A fundação de Catherine financiou iniciativas anticorrupção naquele país por uma década. Descobriu-se que as autoridades que Richard pensava que o protegeriam tinham motivos para agradar Catherine. Sarah não compareceu à audiência de sentença. Ela enviou sua mãe em seu lugar. A mãe disse que Richard chorou. Sarah não sentiu nada além de alívio por tudo ter acabado. A maior vitória veio 6 meses atrás, quando Connecticut aprovou a lei de reforma da liberdade condicional com oportunidades justas. Violações técnicas, como chegar atrasado a consultas ou faltar a um teste de drogas, não resultariam mais em reencarceramento automático. Os liberados em liberdade condicional receberiam sanções graduais, serviços de apoio e reabilitação de fato, em vez de punição. Linda Martinez, ex-agente de liberdade condicional de Sarah, testemunhou a favor do projeto de lei. Ela se demitiu do sistema estadual e agora trabalha para a Fundação Morrison, treinando novos agentes de liberdade condicional em uma abordagem diferente, uma focada em apoio, não em vigilância. O sistema me ensinou a ver violações, não pessoas, disse Linda à plateia da conferência durante seu painel. Sarah me ensinou a ver as pessoas primeiro. Mas o momento favorito de Sarah aconteceu 3 semanas atrás, quando recebeu uma carta de uma mulher chamada Maria Rodrigues. Maria teve negada a licença emergencial para comparecer ao funeral de sua filha porque estava em liberdade condicional. Ela foi mesmo assim, sabendo o que significaria uma violação. A equipe jurídica de Sarah lutou na audiência de revogação e venceu, citando a nova lei de reforma. "Você me devolveu minha dignidade", escreveu Maria. "Obrigada por parar." Catherine estava sentada na primeira fila da conferência, bandagem já removida, cicatriz quase invisível. Seu filho estava ao lado dela. O casamento que ela conseguiu comparecer porque Sarah parou havia sido lindo, ela contou a Sarah depois. Ele estava esperando seu primeiro filho em 2 meses. Catherine seria avó porque uma estranha escolheu bondade ao invés de autopreservação. Depois da conferência, Catherine e Sarah caminharam pelo centro comunitário da fundação. Ex-presidiários aprendiam habilidades de informática, praticavam entrevistas de emprego, participavam de sessões de terapia. O ar cheirava a tinta fresca e possibilidades. "Eu tenho pensado naquele bilhete de loteria", disse Catherine de repente. Sarah sorriu. "Aquele que eu não ganhei. Você me disse que seriam 15 milhões depois dos impostos." "Sim. Teria resolvido muitos problemas." Catherine parou de andar. A Fundação Morrison forneceu assistência jurídica, apoio habitacional e treinamento profissional para 1.847 pessoas desde que começamos. O custo médio por pessoa é de $8.200. Isso são 15 milhões de dólares. Sarah a encarou. "Você está dizendo que..." "Estou dizendo que você ganhou na loteria. Só que não aquela que você pensava que estava jogando." O celular de Sarah vibrou. Mensagem de sua mãe com uma foto. A vovó em seu jardim, saudável, sorridente, medicamentos pagos pelo novo salário de Sarah. Legenda. "Ela diz que você é a heroína dela." Outra mensagem, desta vez de Tommy. "Acabei de tirar minha licença de eletricista. Você estava certa, segundas chances são reais." Sarah olhou ao redor do centro. Jéssica ensinando uma aula de informática. Linda aconselhando um condicional em crise. Ex-presidiários trabalhando, aprendendo, rindo. Pessoas a quem disseram que eram lixo descobrindo que eram humanas. Ela pensou naquela estrada, naquele momento de escolha, naquela mulher sangrando no pavimento enquanto um bilhete de loteria esperava em seu armário. "Eu teria comprado uma casa", ela disse baixinho. "Se tivesse ganho. Pago as dívidas da minha mãe. Nunca mais teria me preocupado com dinheiro. E eu estaria sozinha naquela casa, me perguntando se bondade só importa quando é conveniente." Catherine apertou seu ombro. "Os melhores investimentos não pagam juros. Eles pagam adiante." Naquela noite,
Sara passou pelo posto de gasolina onde Marcos costumava encurralá-la. Nova propriedade. Novo nome. O antigo depósito era agora um centro comunitário, a cidade o havia confiscado por meio de confisco civil. Ela passou pela casa de transição onde um helicóptero havia pousado 18 meses atrás. Novos residentes no pátio, olhando para o céu, esperançosos. Ela passou pela Rota 9, marco quilométrico 47, onde tudo mudou. Não sobraram manchas de sangue. Apenas asfalto, guarda-corpo e o fluxo constante de tráfego levando pessoas para qualquer destino que importasse mais do que parar. Mas Sara havia parado. E ao parar, ela aprendeu algo que a loteria nunca poderia ensiná-la. O valor de uma vida humana não é calculado em dólares, é medido nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando e nada está garantido. Ela havia apostado 15 milhões em uma estranha. Ela ganhou algo maior, a certeza de que era exatamente quem ela havia prometido ao seu eu de 9 anos que se tornaria. Não perfeita. Não rica. Apenas alguém que parou. Seu telefone vibrou uma última vez. Número desconhecido. Por um momento, o pânico tremulou velhos instintos da condicional, da prisão, de 6 anos olhando por cima do ombro. Então ela leu: Senhora Shen, meu nome é David Martinez. Estou em liberdade condicional no Texas. Ouvi sua história. Acabei de ajudar alguém que estava tendo uma convulsão no ponto de ônibus. Meu oficial de condicional está ameaçando violação. Você pode ajudar? Sara sorriu e respondeu: Me envie tudo. Nós te ajudamos. Porque é assim que segundas chances pareciam, não finais, mas começos que se expandem para fora até alcançarem pessoas que você nunca conheceria, em lugares onde nunca esteve, provando que bondade não era o erro caro que Marcos dizia que era. Era o único investimento que sempre se multiplicava. A melhor vingança não é ficar rico. É provar que caráter não custa nada e paga tudo. Inscreva-se para ouvir mais histórias de pessoas que escolheram coragem ao invés de conforto e mudaram o mundo ao parar quando todos os outros continuaram dirigindo.